às 10 horas do dia 23 de junho de 2015, no plenário Amintas de Barros, com a presença dos vereadores Dr. Newton, Juliano Lopes. Não tendo quórum, deixo de abrir a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Saneamento e passamos direto à nossa audiência pública, com a finalidade de discutir a consulta pública lançada pelo SUS, que tem como objetivo a substituição do pediatra durante a realização do parto por outro profissional de qualquer especialidade. E para compor nossa mesa já está aqui o vereador Juliano Lopes, também autor do requerimento dessa audiência pública, e gostaria de convidar também o senhor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Senhor Cláudio Drummond Pacheco, pediatra, diretor de defesa profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Senhor João Batista Lima, diretor clínico do Hospital Sofia Feldman. Acho que ele está dando entrevista, né? Senhor Wilton Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Não, aqui, ó. Essa de cá. Convidar também a doutora Regina Eto, representando a Sociedade Mineira de Pediatria. E se mais alguém foi convidado para estar compondo a mesa, gostaria que se identificasse, porque sem os cartõezinhos aqui a gente tem uma certa dificuldade de compor a mesa. Bom, vamos dar início então. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa reunião. Queria agradecer a todos os convidados que se dispuseram a estarem aqui conosco para realizar essa discussão. Eu gostaria de esclarecer inicialmente o objetivo dessa audiência, depois o vereador Juliano também vai falar o que o motivou a solicitar essa audiência. Em maio, final de abril, precisamente acho que 24 de abril, o Ministério colocou uma consulta pública para discutir essa situação em partos cesarianas de baixo risco, para avaliar a real necessidade ou não de ter o profissional pediatra na sala de parto. E logo que esse assunto foi colocado, nós fomos procurados por colegas médicos, por algumas entidades, e também teve uma repercussão nos jornais, e nós fizemos algumas discussões aqui na Câmara, e ficamos preocupados com essa situação, diante de várias posturas que vêm acontecendo, que o Ministério vem tomando, algumas diretrizes, e nós achamos que era importante ouvir das pessoas que João, nós já havia chamado, você estava dando entrevista, importante ouvir desses profissionais responsáveis pelas sociedades, né, de profissionais, nos hospitais, o que isso significa para a população, o que essa mudança, hoje é uma consulta pública da área de incorporação de tecnologia do Ministério, mas que pode, no futuro, virar uma determinação, nada impeça que isso possa virar uma lei. Então, a gente, enquanto ente político, gostaríamos de saber o que pensam as entidades, os profissionais, para que aí sim nós possamos nos manifestar enquanto Câmara. Belo Horizonte tem uma importância muito grande no cenário político brasileiro, então para que essa Câmara pudesse votar algum tipo de moção, algum movimento, que a gente pudesse fazer essa defesa do que for mais importante para a saúde da nossa população. Então, nós pedimos essa audiência, a Câmara ela tem um trâmite interno, que nós temos que programar a audiência com uma antecedência maior para que as pessoas possam ser convidadas. Então, quando nós solicitamos a audiência, a gente estava no meio da consulta. Hoje a consulta, o prazo dela era até 25 de maio, depois prorrogou um pouco, foi até início de junho. Essa consulta já se encerrou, mas a nossa audiência precisava desse prazo maior para que a gente pudesse realizar. Então, esses são os nossos motivos. Passar a palavra para o vereador Juliano Lopes. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Dizer que a gente aqui na Câmara também, eu como vereador, principalmente nas redes sociais, quando saiu essa notícia, a gente foi
questionado e procurado por algumas pessoas para poder ver o que a gente achava disso, qual que era a nossa opinião. E imediatamente procurei o Dr. Nilton, que além de ser um excelente vereador, tem a formação médica, e propusemos essa audiência pública para podermos debatermos. Como ele mesmo disse, o prazo expirou, salvo engano, dia 3 de junho, doutor Nilton, na quarta-feira, e infelizmente não teria como qualquer tipo de manifestação. Mas o importante é ouvirmos ambas as partes, ouvir os médicos, ouvir os responsáveis diretamente nesse caso, e dizer que o que a gente puder ser feito aqui na Câmara Municipal, o que puder ser feito para poder somarmos forças, sei que nunca vão chegar num consenso, a gente sabe que existem várias opiniões, mas que possamos chegar numa opinião que seja bom para a população, principalmente a população de Belo Horizonte, principalmente a população brasileira. Muito obrigado a todos, bom dia. Bom, para dar início, dar continuidade aos nossos trabalhos, eu vou passar a fala para o Dr. João Batista, que é o diretor clínico do Hospital Sofia Feldman. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa audiência. E, em primeiro lugar, eu estou aqui representando um hospital, uma maternidade, que é a maternidade Sofia Feldman, o Hospital Sofia Feldman, que atende o maior número de partos no país. A Sofia Feldman hoje, de todas as maternidades do país, incluindo as públicas e privadas, ela é que existe o ano de partos, além de possuir tem neonatal com o maior número de leitos no país e também de internar o maior número de recém-nascidos, principalmente recém-nascidos com problemas. É uma maternidade que é referência para todo o estado de Minas Gerais. Nós já recebemos pacientes, gestantes, parturientes de mais de 300 municípios do estado de Minas Gerais. Recebemos pacientes de todas as regiões do estado, todos sem exceção nenhuma, inclusive lugares longínquos como Ituiutaba, Pedra Azul, dos lugares mais distantes dos rincões dessas Minas Gerais. Nós recebemos pacientes principalmente mulheres com problemas de gestação de alto risco e com risco de parto prematuro. E é mais ou menos isso que acontece no Sofia Feldman. Em relação a essa questão que está sendo colocada aqui hoje, existem duas situações que elas são diferentes, que eu tive a oportunidade de participar desse processo, dessa diretriz, mais como interessado, não como elaborador. A primeira coisa é a seguinte: tem uma portaria, que é a portaria 371 do Ministério da Saúde, de maio de 2014, que define quais são os profissionais que, do ponto de vista legal, o que existe, do ponto de vista legal, é essa portaria, que define quais os profissionais podem prestar assistência ao recém-nascido em sala de parto. Essa portaria diz que os profissionais que podem prestar assistência ao recém-nascido em sala de parto são médicos ou enfermeiros, desde que estejam, obviamente, capacitados e tenham recebido um treinamento específico para dar assistência a esse recém-nascido. Dentre os médicos, de preferência, os médicos pediatras ou neonatologistas, e entre os enfermeiros, de preferência, os enfermeiros obstetras ou enfermeiros neonatais. Esses que são os profissionais, do ponto de vista legal, que podem prestar assistência ao recém-nascido em sala de parto. Logicamente, dependendo da complexidade dos problemas que esse recém-nascido tem, é que se define qual profissional que vai prestar assistência a esse recém-nascido. Essa é uma questão, que é a questão legal. A outra questão é a questão dessa diretriz, que é uma diretriz clínica. Essa diretriz é uma diretriz que tem toda uma história por trás dela. O Ministério da Saúde fez um treinamento no final de 2013 para alguns profissionais do Brasil, com um grupo de profissionais da Inglaterra, sobre a elaboração de diretrizes clínicas de cuidado, com um grupo de profissionais do NICE, que é o National Institute for Healthcare and Clinical Excellence, da Inglaterra, que é uma instituição extremamente reconhecida e uma das instituições que tem o maior know-how
e possuem uma das melhores metodologias conhecidas hoje no mundo de elaboração de diretrizes clínicas de cuidado, que são as diretrizes baseadas nas melhores evidências científicas sobre determinado procedimento terapêutico, diagnóstico, qual seria o melhor que os médicos e os outros profissionais de saúde que estão cuidando desses pacientes deveriam oferecer em determinadas situações. Depois desse curso, a Conitec, que é essa Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS, que já tem também um know-how na elaboração de diretrizes, principalmente diretrizes para uso de medicamentos, de equipamentos e coisas desse tipo, resolveu, junto com as áreas técnicas correspondentes do Ministério da Saúde, como a Coordenação Geral de Saúde da Mulher e a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, elaborar 2 diretrizes clínicas. A diretriz clínica de cesariana, que é essa que está sendo discutida aqui, e a diretriz clínica de assistência ao parto normal. Como o processo de elaboração de diretrizes clínicas baseado em evidências é um processo árduo e dispendioso, que envolve um número de profissionais muito grande, inclusive para levantar todas as evidências científicas, tudo que é produzido do ponto de vista científico no planeta, para fazer recomendações, existe já uma metodologia que se chama ADAPT, que é uma metodologia de adaptação de diretrizes clínicas já elaboradas por outras instituições, sejam dentro do próprio país ou de fora do país. Por quê? As evidências científicas são as mesmas. Então, as evidências que são produzidas e que existem no mundo, elas estão publicadas e estão à disponibilidade de todos aqueles que queiram consultar. Então, essa metodologia ADAPT seria uma metodologia utilizada para você diminuir custo na elaboração de diretrizes e trabalho e tempo, porque isso já foi feito antes por grupos extremamente capacitados para tal. E a decisão foi de fazer essas 2 diretrizes, a de cesariana e a de assistência ao parto normal, de adaptação. Aí partiu-se para a busca de diretrizes já elaboradas sobre os assuntos e encontrou-se, para essa de cesariana especificamente, eu não vou falar da de parto normal, 2 diretrizes que preencheram os critérios, que tem outro instrumento também de avaliação de diretrizes, que os 3 profissionais avaliaram essas diretrizes de forma separada, ou seja, um não estava sabendo o que o outro estava avaliando, e 2 diretrizes clínicas receberam o maior score de avaliação, que foi a diretriz de cesariana inglesa e uma diretriz específica do Colégio Francês de Ginecologia e Obstetrícia, que trata especificamente do parto vaginal após cesariana. Então, essas 2 diretrizes elas foram escolhidas para serem adaptadas. Mas, devido à questão de tempo, a decisão também foi de que essa diretriz ela seria adaptada da forma como elas estavam, elas seriam adaptadas, mas com um prazo para atualização em 1 ano. Ou seja, buscar novas evidências que surgiram após a publicação dessas diretrizes, para que possam ser incorporadas a essa diretriz nacional, essa diretriz brasileira, dentro de 1 ano da sua publicação, após a sua publicação. O processo para a elaboração de diretrizes, ela passou primeiro por essas fases de avaliação das diretrizes existentes, que foram escolhidas essas 2, e antes passou por a elaboração do escopo, ou seja, o que vai constar da diretriz. Teve uma oficina em Brasília, em julho do ano passado, que contou com a participação de vários representantes da sociedade, inclusive as entidades médicas, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Pediatria, Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, Associação Médica Brasileira, além de outras entidades, como a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, e outros representantes de grupos de consumidores, que elaboraram o escopo, o que deveria constar nessa diretriz. Não é elaborar o conteúdo da diretriz, é o escopo, o que deve constar. E a partir daí se constituiu um grupo elaborador, um grupo de pessoas, um grupo menor, para elaborar essas diretrizes, adaptando a diretriz, as 2 diretrizes que eu já mencionei, a inglesa e a francesa. E respondendo as perguntas com base nas evidências científicas analisadas
nessas diretrizes. E a questão da cesariana foi justamente essa. Na diretriz inglesa, especificamente, que respondia a essa questão da presença ou não, e que profissional poderia estar presente na sala no momento da cesariana, foram analisadas as evidências científicas constantes daquela diretriz. E a conclusão que se chegou é que as evidências constantes nessa diretriz eram evidências muito pobres e não definia claramente quais os benefícios de em todas as cesarianas ter ou não ter a presença de um pediatra. Que na realidade, e aí saiu a recomendação do jeito que está aí. Só que depois a diretriz, baseada nessa adaptação da diretriz inglesa, saiu essa recomendação, e depois a diretriz foi para a consulta pública, que já recebeu várias contribuições. O processo é todo esse. Aí depois o grupo elaborador da diretriz vai analisar todas as contribuições recebidas, tanto contribuições de técnicas, né, e contribuições do público em geral, vai analisar todas as contribuições, definir o que vai ser incorporado, o que vai ser modificado ou não na diretriz, que vai voltar depois para ser avaliado numa plenária da CONITEC, para depois ser publicada. Então o processo está nessa fase ainda. Terminaram a consulta pública agora, as contribuições já foram recebidas e está em fase de análise. Então, são duas situações diferentes. Uma é a lei, que é a portaria. A portaria ministerial, que é uma legislação infra-legislação, mas que tem valor de lei se não tem uma lei superior a uma portaria. Então, a portaria ministerial, ela tem força de lei. Então, é o que tem hoje. E nós, no Sofia Felge, nós seguimos essa portaria do Ministério da Saúde, que é a 371. Só para lembrar que, mesmo assim, as enfermeiras obstetras assistem recém-nascido em sala de parto. Sim, recém-nascidos normais, mas existe toda uma equipe de pediatras de plantão que assistem os partos já antecipadamente. Que existe algum risco para essa criança, isso aí é obrigatória a presença do pediatra na sala. As cesarianas lá no Sofia, praticamente quase todas são os pediatras que estão presentes. Isso é uma determinação do hospital mesmo, que é uma determinação do hospital. Nas cesarianas, praticamente quase todas os pediatras estão presentes. E nos partos normais, aqueles antecipadamente de risco, os pediatras estão presentes também. Portanto, hoje, em torno de 70%, pouco mais de 70% dos partos no Hospital Sofia Felga tem a presença de um pediatra, usando esses critérios de seleção. Os pediatras designados para assistência em sala de partos, eles estão disponíveis 24 horas. Caso um desses partos, que antecipadamente era um parto de baixo risco para o bebê, por acaso esse bebê nasceu com algum problema, com algum comprometimento, tem um profissional, que é uma enfermeira, que foi treinado no programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Hospital Sofia Felge treinou mais de 100 enfermeiros no programa de reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria para dar esse atendimento inicial para o recém-nascido e também para auxiliar os médicos, pediatras, neonatologistas na assistência a recém-nascidos com necessidades mais complexas. É esse que é o objetivo de um trabalho multiprofissional, de um trabalho em equipe. Então, o Sofia Felge atua dessa forma, seguindo a portaria 371, que é a legislação. É um trabalho multiprofissional e, mesmo com esses critérios de seleção, hoje, em torno de 70% dos nossos partos contam sempre com a presença de um pediatra na sala. Logicamente que os recém-nascidos que antecipadamente não são considerados de risco, que não têm necessidade, a princípio, na nossa opinião, de um pediatra, seja parto normal ou cesariana, mas na cesariana praticamente todas as cesarianas contam com a presença do pediatra. Então, eu gostaria de colocar essa questão aqui, porque também, pelo conhecimento que nós temos de organização de assistência obstétrica e neonatal ao redor do mundo, essa norma de que todos os partos tenham que ter pediatra na sala, ela não existe em outros países. Pelo menos os países que nós conhecemos a organização. Como o mundo tem países demais da conta, não tem jeito de a gente conhecer todos.
Mas os países europeus, de uma maneira geral, os países desenvolvidos da Europa, não contam em todos os partos com a presença de pediatra. Nós tivemos a oportunidade de conhecer serviços funcionando na França, na Inglaterra, na Holanda, em outros países, mesmo nos Estados Unidos também, que é o país mais rico do mundo, não há essa recomendação do ponto de vista de organização da assistência, que todos os partos tenham que ter pediatra na sala. Não existe. Existem profissionais capacitados a dar assistência ao recém-nascido. E nos recém-nascidos, antecipadamente com problemas, ou naqueles que inadvertidamente surgem problemas, sim, a presença de um profissional. A última recomendação nesse sentido, que é a americana, que ela foi elaborada pela Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade Americana de Pediatria, a única dúvida que eles têm é se em todas as cesarianas realmente precisa ou não precisa do pediatra. E, na realidade, as evidências científicas sobre os benefícios, inclusive tem vários outros estudos mostrando, quer dizer, como já foi citado até na consulta pública, quer dizer, tem alguns recém-nascidos, mesmo aqueles que antecipadamente não teriam problemas, a princípio, um percentual muito pequeno que pode precisar, por exemplo, de uma assistência mais avançada. Tá? A grande parte deles vão precisar de um procedimento que chama ventilação por pressão positiva, que é a ventilação por máscara, que um enfermeiro treinado, capacitado, tem plenas condições de dar esse atendimento inicial até a chegada do pediatra, para continuar esse atendimento com procedimentos mais avançados, como exemplo, a intubação traqueal do recém-nascido. Então, o fato de você organizar a assistência dessa forma, racionalizando melhor os recursos humanos disponíveis, que infelizmente no Brasil são escassos. João, mais 2 minutos. Tá bom, estou terminando. Que infelizmente os nossos recursos humanos são escassos, nós temos que aproveitar melhor, de forma mais racional, sem prejuízo para a população, sem prejuízo para os recém-nascidos, a assistência a esses bebês no momento do nascimento. Essa é a posição aqui, eu não estou falando em nome do Ministério de Saúde nem nada, eu estou falando em nome do Hospital Sofia Ferro e que nós seguimos a portaria 371, que é a legislação que nós somos obrigados a seguir. É isso que eu queria dizer. Obrigado, doutor João Batista. Gostaria de convidar para compor a mesa conosco a doutora Sônia Lansky, coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde. E eu gostaria de informar a todos presentes aqui da mesa que nós estamos ao vivo no canal 61.4, canal da TV aberta, e também ao vivo no site da TV Câmara, do site da Câmara. Passar a palavra para o senhor Wilton, do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia a todos e a todas. Senhores vereadores, primeiramente agradecer o convite. Bem, eu não sou médico nem técnico, né? Mas eu defendo, nós no Conselho Municipal, defendemos o que é melhor para o usuário. E nessa condição, estamos aqui como os ouvintes, queremos nos inteirar da situação para ter uma posição firme, porque o Conselho sempre se posiciona. Nunca ficamos alheio aos problemas da saúde, que a gente anda num momento difícil, né, na saúde no Brasil como um todo, e a gente está aqui para ser parceiro. Então, queremos nos inteirar, né, para ter uma posição firme, ok? Obrigado, Wilton. Passar a palavra agora para a Regina Fátima Barbosa Aeto, conselheiro pediatra do Conselho Regional de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu, na qualidade de pediatra, e desde a minha formação, como pediatra, que eu fiz residência no Hospital Felício Roxo, e nós sempre fomos muito importantes, muito ativos, muito presentes na sala de parto. E hoje, nos meus quase 30 anos de profissão e atendendo um consultório, eu não tenho aqui uma estatística em relação a essas crianças no futuro. Eu acho, na minha avaliação, eu acho que a presença do pediatra em qualquer condição, parto normal ou cesariana,
porque o parto normal é um parto também complexo às vezes. Então, eu defendo que a importância do pediatra na sala de parto em qualquer circunstância. Eu não tenho levantamento aqui dessas crianças ao longo na fase escolar, na fase adolescência, das possíveis sequelas em relação nos primeiros minutos de vida dessa criança. Principalmente, igual falou o diretor clínico do Sofia Feldman, em relação à ventilação, à oxigenação cerebral. E então eu acho que nós não podemos abrir mão disso, independente de outros países, né, dos levantamentos, independente do treino da enfermagem, da presença dela ser bem treinada. Eu acho que o médico é médico e eu acho que ele é muito importante a presença dele na sala de parto. É claro que nós temos a criança, quando ela tende a nascer bem, transcorre tudo muito bem, mas às vezes uma criança que está programada para que ela possa, né, que tem tudo para ter um parto tranquilo, e se ela complica ali naquele momento, e a presença do pediatra ali faz uma diferença enorme para o futuro dessa criança. Então, eu acho que a gente não poderia deixar de abrir mão disso, que foi uma conquista, importante. Nós temos colegas lá do Odete Valadares, do Otaviano Neves, e que a gente discute muito sobre isso. E o tempo todo nós estamos lá presentes, né, na sala de parto, inclusive do ponto de vista psicológico, até para os pais, né, para a mãe, eu acho que isso é muito importante. Então, quando a gente for fazer a nossa avaliação aqui, fazer as nossas defesas técnicas, eu acho que a gente pode fazer um levantamento bem interessante para a gente continuar defendendo a presença do pediatra na sala do parto, em todo o parto. Essa é a minha posição. Obrigado, Regina. Passar a palavra para a doutora Sonelansky. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui nesse encontro, que é de extrema importância, né, para esse debate, não só Belo Horizonte, mas um debate nacional. Eu acho que o João Batista já colocou a questão do desenvolvimento, do desenvolvimento das diretrizes. Eu também tive a oportunidade de participar como consultora do Ministério da Saúde, além de coordenadora da Comissão Perinatal aqui em Belo Horizonte, por esse trabalho todo que nós desenvolvemos aqui há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de contribuir também na elaboração dessas diretrizes, nesse processo que ainda está em curso. E eu não tenho muito a acrescentar, eu só queria reforçar de duas questões, né? Uma questão é a importância de estar sendo desenvolvidas as diretrizes clínicas, né, para a cesariana e para a assistência ao parto normal no Brasil, que é uma temática ainda muito pouco regulamentada, vamos dizer assim, que tem pouca subsídio para a orientação para os serviços funcionarem. Então, é de extrema importância esse desenvolvimento para o país. E, além disso, é um processo muito interessante, porque, como já foi colocado aqui, ele é um processo que faz uma orientação toda baseada em evidências científicas, né? Então, para o desenvolvimento das políticas públicas, nós temos que e para o direito de acesso à população à melhor tecnologia em saúde, nós temos que nos basear em evidências científicas. Então, esse processo foi muito interessante porque ele segue uma orientação internacional, né, toda uma elaboração validada internacionalmente, em que você busca as melhores evidências, as melhores diretrizes disponíveis, que já trataram das melhores evidências científicas disponíveis no mundo, até uma determinada época. Então, no caso da cesariana, foi
a diretriz do NAS, que o João já falou, que é o instituto lá de excelência clínica, que disponibiliza, que subsidia a política pública, né, o Ministério da Saúde, o equivalente ao Ministério da Saúde na Inglaterra, já fez toda a busca das melhores evidências até determinado ano, e aí economiza o tempo, né, de se refazer isso tudo, ou levantar as estatísticas novamente, todas as evidências. Não há necessidade, porque você já tem uma diretriz clínica que já fez isso, com a melhor qualidade possível, né? Ela faz todo o processo de qualificação, que é o AGREE, né, que é uma metodologia também de avaliação por várias pessoas, experts na área, que avaliam aquela diretriz. Então, ela é identificada, ela contém, resumindo, ela contém as melhores evidências científicas e adaptação para o contexto desse país, né? Então, com a relevância social, as questões de relevância para o país são levadas em consideração também. Então, foi isso que foi feito, né? A consulta pública disponibilizou esse conteúdo, que realmente coloca que para o atendimento do recém-nascido é necessário um profissional habilitado, né? Então, tendo o foco colocado na necessidade daquele bebê de ter uma assistência adequada, a recomendação é que haja um profissional habilitado. Não é diferente da recomendação 371, da portaria 371 de maio de 2014, brasileira, que, por consenso entre as sociedades e o Ministério da Saúde, então designa, coloca claramente que, preferencialmente, o médico pediatra ou outro médico ou profissional de enfermagem, todos habilitados para prestar o primeiro atendimento para o bebê. Eu acho que essa que é a questão mais importante. Nós temos que focar na necessidade da criança de ter um atendimento adequado por profissional habilitado. Não basta, por exemplo, né, fazendo conta a ponta aqui, ser um pediatra que não esteja atualizado, que não tenha feito o treinamento de reanimação neonatal. Então, qualquer profissional ali que esteja capacitado para atender bem, né, habilitado, treinado, com atualização conforme recomendado, para fazer os primeiros procedimentos de reanimação do bebê, e atende claramente as evidências científicas, como já foi colocado aqui. Não há uma evidência científica, não há produção de qualidade no mundo atualmente que diga que tem que ser esse ou aquele profissional. A evidência diz que tem que haver um profissional habilitado. Então, pela realidade brasileira, nós esperamos que em toda cesariana, se for bem indicada, né, ela deve ser uma cesariana que já coloca, ela está sendo indicada porque ela já aponta que há algum risco naquela situação, né? Então, preferencialmente, o pediatra ou outro profissional médico ou outro profissional de enfermagem habilitado. A gente tem que pensar tanto na evidência científica quanto no benefício centrado na necessidade daquela criança. Então, ter acesso a um profissional, primeiro atendimento, se houver necessidade, por qualquer profissional habilitado, e um atendimento especializado na sequência, é o que a gente deseja para qualquer criança que tenha necessidade, né? Então, acesso a melhor assistência conforme a sua necessidade. Eu acho que o centro da questão é esse, o foco da atenção é o que o neném, o bebê precisa, e a organização do serviço seja realizada conforme a melhor evidência científica. Eu acho que o que a gente tem, como a gente está acompanhando o processo lá, já foi feita a consulta pública, todas as contribuições foram consideradas, e a tendência, considerando então essa questão do melhor conhecimento disponível e a portaria brasileira, é que persista a portaria brasileira, que é a 371, que é um consenso nacional, né? Acho que não, até nesse momento, entendo que
essa audiência pública tenha sido chamada por um conflito aparente que surgiu, mas, pelo que eu tenho acompanhado, há um consenso mais em curso de que a portaria 371 ela atende bem, ela já havia sido produzida anteriormente, ela atende bem a questão colocada, tendo em vista, né, novamente, as evidências científicas, que a gente não pode se basear em experiências pessoais, particulares, né? Evidência científica são estudos de qualidade, randomizados, controlados, com grandes populações, aquilo que se mostra uma recomendação internacional para qualquer indivíduo no mundo, né? Então, a gente tem que seguir as evidências científicas, enquanto política pública, enquanto organização dos serviços, e também a legislação vigente. A 371, então, acho que ela congrega bem isso, né, e aponta que ela atende bem a necessidade da criança e atende bem a produção de conhecimento internacional. Então, eu vejo que a gente está caminhando para uma situação de consenso que a 371 já aponta. Eu estou aqui à disposição se precisar de alguma outra intervenção. Obrigada. Obrigado, Sônia. Passar a palavra para o Dr. Cláudio Drummond Pacheco, pediatra, diretor de Defesa Profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Bom dia a todos. Como eu fui apresentado, eu sou pediatra e diretor de Defesa Profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Eu sou pediatra desde 91, então já são 24 anos, e me especializei também, além da pediatria, na área de neonatologia, que é a área que dá assistência aos recém-nascidos. No mundo, existe um curso que foi encabeçado pelos Estados Unidos, né, pela Academia Americana de Pediatria e a Associação Americana do Coração, que promove um curso para dar assistência ao recém-nascido em sala de parto. No Brasil, esse curso chegou em 94, pela Escola Paulista de Medicina, e foi abraçado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 1996, portanto, há 19 anos. Em 96, eu fui um dos primeiros treinados a ser instrutor para replicar o curso pelo Brasil. Na época, éramos 10 pessoas. Hoje, nós somos mais de 1.000 instrutores, porque a ideia é disseminar o curso pelo Brasil afora para prestar a melhor assistência ao recém-nascido em sala de parto. Eu já dei muita assistência a recém-nascido em sala de parto. Até 98, eu contava quantos partos eu tinha dado assistência e eram mais de 1.000. De lá para cá eu já perdi as contas, perdi a conta. E não vou falar que eu já vi de tudo, porque na medicina a gente não vê de tudo, mas eu já vi muita coisa acontecer em sala de parto. Eu já vi parto normal virar cesariana, e eu já vi parto cesariana, depois que já abriu o útero, nascer de parto vaginal. Então, na sala de parto pode-se acontecer várias coisas. A assistência em sala de parto, ela, em algumas vezes, a gente pode prever que o neném vai precisar de uma assistência especializada. Mas, às vezes, mesmo que todas as condições clínicas caminhem para, digamos, a normalidade, alguns imprevistos podem acontecer. E esses imprevistos, eles são, assim, de última hora, e na assistência à sala de parto, existe um fator determinante, que é o tempo. Quando a gente precisa da assistência para a sala de parto, e os nossos colegas aqui falaram em minutos, a gente aqui fala em segundos. Para cada segundo que a gente atrasa na reanimação do recém-nascido, calcula-se que ele demora 4 segundos para ele recuperar e assumir o seu nascimento, o seu padrão respiratório, para que ele possa assumir a respiração espontaneamente, ou com a ajuda da reanimação.
Isso implica que se a gente demora 30 segundos, isso vai aumentar para 2 minutos, para que a criança, com a ajuda da reanimação, consiga assumir o seu padrão respiratório, que a criança consiga respirar. Então a gente lida com o tempo. Na medicina, na área da pediatria, a gente chama esse primeiro minuto do nascimento como o minuto de ouro. E esse minuto vai definir a qualidade de vida dessa criança. A presença do pediatra na sala de parto é para tentar impedir ou minimizar a deficiência de oxigênio que possa acontecer na transição do nascimento. Aí existe um processo que é uma fisiologia do nascimento, um processo que é estudado pelos médicos e baseado na filosofia do nascimento, nós vamos ter as condutas a fazer na reanimação de sala de parto. Como foi dito, a ventilação com balão e máscara, a massagem cardíaca, a intubação traqueal e a administração de drogas por via traqueal ou cateterismo umbilical. Cateterismo umbilical é pegar o acesso venoso através do umbigo do recém-nascido. São todos processos muito especializados. Alguns processos são definidos como ato médico, que só o médico pode fazer. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu aqui, em nome da Sociedade Mineira de Pediatria, venho defender a presença do pediatra na sala de parto, em todo o nascimento. Essa é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, não tem um consenso. O que acontece é que as dimensões do Brasil continentais impossibilita a presença de pediatra em sala de parto, em todo parto. Quando a gente fala em termos de capital, é até fácil ter pediatra em todo parto. Apesar, como o diretor clínico falou, 30% no hospital dele nasce sem a presença do pediatra na sala de parto. Mas, se estão querendo dados, foi levantado pela Sociedade Brasileira de Pediatria vários estudos onde, num parto cesariano, a princípio sem complicações, como a doutora Sônia falou, se o parto é cesariano, já deixou de ser normal. Concordo com ela. Mas existe a cesariana eletiva, como todos sabem. Nasce por cesárea porque quer. E é isso que está sendo combatido, para que tenha mais partos vaginais. Mesmo nesses partos cesarianos eletivos, vários estudos no Canadá, Estados Unidos, Austrália e vários outros aqui documentados, há uma porcentagem de 5% das crianças que a princípio não teriam nenhum problema ao nascer, que necessitaram de uma assistência de reanimação neonatal. Ou seja, é imprevisível. Às vezes, a gente tem uns casos que são previsíveis. Se é um prematuro, se a gestante tem uma doença, uma comorbidade, a chance daquele neném precisar de assistência é muito maior. Mas mesmo quando o parto cesariano não tem evidência nenhuma de complicações, existe a chance de 5% desse recém-nascido precisar de uma reanimação adequada. E como eu falei, a gente leva em conta o tempo. Não adianta o pediatra chegar lá com 3, 4, 5 minutos de vida. Quando a gente fala que a criança deve ser devidamente, habilidosamente reanimada, isto é treinado por um curso que a Sociedade Brasileira de Pediatria fornece, mas que o próprio curso fala que o curso por si só não habilita a pessoa a estar atuando. O curso
é uma preparação teórica e uma preparação prática em bonecos, para depois essa pessoa, com uma assistência por algum período, né, depende da quantidade de assistência, que essa pessoa, com a companhia de uma pessoa habilitada, aí sim, essa pessoa habilitada vê que essa pessoa que foi treinada, teoricamente, e na prática por bonecos, ela consegue ter uma habilidade para prestar assistência depois, de uma maneira sozinha, isolada. Então, portanto, eu tenho aqui 2 documentos que eu vou entregar à banca, aos vereadores, que é da nossa presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, doutora Raquel Pichon dos Reis, e outro documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi, na época, encaminhado para essa consulta pública 371, que é contrário à não presença do pediatra em todo o nascimento. Nós temos um problema de saúde pública, um problema de assistência à saúde, onde alguns lugares realmente não têm toda a saúde que aquele toda a assistência à saúde que aquele recém-nascido necessita. Então, nós não podemos tampar o sol com a peneira e diminuir essa responsabilidade. De quem vai ser a responsabilidade se um recém-nascido cair nesses 5% e a pessoa que está lá não for habilitada a fazer todos os procedimentos da sala de parto, inclusive a intubação traqueal. Intubação traqueal, para quem não sabe, é colocar um tubo no recém-nascido, onde a traqueia do recém-nascido, quando o recém-nascido é a termo, ou seja, nós estamos falando de parto cesariano, estou excluindo aqui os partos de risco, de prematuros, quando um recém-nascido de 3,5 kg nasce, ele tem uma traqueia de 3 milímetros de diâmetro. Nós temos que colocar um tubo ali dentro, para que ele consiga chegar oxigênio nos pulmões dele, para que ele não tenha déficit de oxigênio. É calculado que 10% dos partos, de um modo geral, necessitam de algum tipo de reanimação. Desses 10%, 1% vai necessitar dessa ventilação, intubação e massagem cardíaca. Nós estamos falando em torno de 50 mil crianças que precisam disso. Não é uma, não. E quando essa uma criança é sua, isso vira 100% na sua vida. Onde você vai carregar durante 30 anos uma paralisia cerebral. Então, em alguns países onde não tem essa conduta, alguns recém-nascidos são deixados para morrer. Então, a gente não pode comparar as coisas usando 2 pesos, 2 medidas. Lá fora tem uma assistência de saúde, nos países ricos, muito melhor do que a nossa. Apesar dos nossos esforços, principalmente da perinatologia, da comissão de nascimento, em fazer com que essa assistência chegue às gestantes e aos recém-nascidos. Então a nossa saúde ela já é um pouco deficiente. Tirar o pediatra, eu acredito que vai piorar. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade em 1980 de 70 por 1000. Hoje, em 2010, caiu para 16. Em Minas, nós temos aqui por volta de 14 mortes por 1000 nascimentos. E quando a gente fala 1000 nascimentos, a gente calcula durante um ano, mas 75% desses recém-nascidos, eles morrem na primeira semana. E morrem na primeira semana por problemas do nascimento. Então nós temos realmente que dar a nossa opinião, esclarecer a nossa entidade política, para que eles possam nos representar a defender a criança que vai nascer. Obrigado.
Obrigado, doutor Cláudio. Registrar a presença do vereador Cachete e convidá-lo para compor a mesa conosco. E passar a palavra para o doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Meu bom dia a todos. Ficar por último é sempre um risco, mas eu gostaria de cumprimentar ao meu colega, vereador doutor Newton, ao vereador Juliano Lopes, por ter convocado essa discussão, de colocá-la de público, e ao mesmo tempo agradecer em nome da Associação Médica de Minas Gerais a oportunidade de estar aqui presente, e mesmo na qualidade de um cirurgião geral e gastroenterologista, colocar alguns posicionamentos aqui, porque na realidade isso é o nosso interesse como cidadão, né? A entidade que eu represento, ela é essencialmente uma entidade cidadã. Gostaria de abrir minha fala cumprimentando os nossos representantes aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Gostaria de fazer isso na pessoa da colega Sônia Lansky, porque eu sei da seriedade e do comprometimento do trabalho deles. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, conseguimos, né, eu me ponho aí na qualidade de médico, um feito que é baixar a mortalidade para um dígito. Ou seja, com os dados citados pelo Dr. Cláudio, 70 por mil em 1980, imaginem o trabalho hercúleo que foi feito para que aqui em Belo Horizonte tenhamos uma mortalidade infantil de um dígito. Então, para dizer, realmente é um trabalho bastante sério, o comprometimento é bastante grande, acompanho a trajetória da doutora Sônia desde minha época de diretor clínico no Hospital Belo Horizonte há alguns anos atrás. As minhas considerações, e são considerações para o raciocínio e o entendimento de todos, elas começam com base na seguinte questão. Nós hoje, brasileiros, nós somos uma sociedade que eu diria adolescente, ou seja, nós estamos achando o nosso lugar no mundo, nós não entendemos ainda a nossa importância, o nosso tamanho. Quando nos tratam como adulto, a gente gostaria de ser tratado como criança, e quando nos tratam como criança, nós gostaríamos de ser tratados como adulto. Saindo da metáfora, vamos colocar claro. Nós brasileiros, aqui sentados nessa sala, somos um conjunto daquilo que hoje constitui-se na maior unidade geográfico, linguístico, povo do mundo. Existem países geograficamente maiores que o Brasil, claro, Canadá, a Rússia, a China, os próprios Estados Unidos, mas nenhum deles tem essa homogeneidade linguística, cultural, que se constitui num povo, né? Ou seja, a superfície americana contínua é menor que a brasileira, o Canadá é maior que o Brasil, mas tem a população de São Paulo, a Rússia é uma colcha de retalhos, e a China, apesar da sua gigantesca população, se concentra numa área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, os chineses. Os restantes 300 milhões de minoria, né? As minorias são maiores que a população brasileira, se distribuem no restante. Então, a primeira consideração importante é isso. Ao constituir-se na maior entidade étnico-geográfico-linguística do mundo, nós constituímos uma questão sui generis. As soluções encontradas para atender a população brasileira, necessariamente, elas terão que ser sui generis. O SUS é um avanço, ele resgatou da cidadania milhões de brasileiros em 1988. Infelizmente, ele veio com um problema junto, que chama-se questão de financiamento. A base são os sistemas inglês e canadense, sendo que a Inglaterra tem uma superfície menor do que a do estado de São Paulo, uma população um pouco maior do que a do estado de São Paulo, e o Canadá, por sua vez, tem uma população menor do que a do estado de São Paulo. E o modelo inglês tem 70 anos, o SUS tem apenas 25, ou seja, nós tivemos bastante tempo para corrigir os eventuais desvios de um modelo assistencial. Que volta a falar, nossa luta é sempre pelo SUS, porque ele é cidadania, ele representa a cidadania. Em nenhum dos modelos de assistência ampla, universal, os governos investem menos do que 78%, 80%. Consequentemente, nós temos uma base organizacional completamente diferente da nossa. As experiências exitosas
em países de pequenas dimensões territoriais e de grande organização, elas são válidas, extremamente válidas, elas nos guiam. Elas podem ser aplicadas ipsiliteris, ou seja, exatamente como foram concebidas aqui no nosso país, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. A mulher brasileira, em 1970, tinha 6,2 filhos de média. Hoje, ela tem 1,9. Nós fizemos o que a Europa fez em 150 anos em pouco mais de 40. A média do envelhecimento da população brasileira vai à velocidade da luz. Vejam a discussão que se tem nesse momento da questão do fator previdenciário, que aposentadoria, o que a Previdência suporta. E aí eu volto nos números exitosos de Belo Horizonte. 9,7 nascidos, mortalidade por 1.000 nascidos vivos. Qual é a meta? A meta é se atingir um patamar de 5. E aí o esforço se torna absolutamente exponencial, porque nós vamos lidar com a população envelhecida. A mulher hoje está plenamente inserida no mercado de trabalho. Nós vamos lidar com situações de parturientes cada vez mais idosas e conseguimos um avanço, que foi a presença do pediatra na sala de parto. É claro que as evidências aqui, muito bem colocadas, científicas, feitas em países do dito primeiro mundo, e eu já tive a minha oportunidade pessoal, eu já passei um tempo na França como cirurgião, via trabalhos maravilhosos feitos com vesículas inflamadas, colecistite agudas, que eu chamava aqui de leve vermelhidão, hiperemia da vesícula. Eles nunca viram uma colecistite aguda na vida. Nós moramos em região tropical. Isso aqui é uma estufa de vida. Nosso sistema imunitário não é exatamente o sistema imunitário de um europeu nem de um africano. Por isso, da necessidade que as evidências sejam produzidas in loco. O que eles chamavam de colecistite aguda, inflamação da vesícula, na França, nós chamamos aqui de cólica biliar. Eles faziam reintervenções que aqui para nós é simplesmente impossível, dadas as nossas condições, ao alto grau de defesa que nós temos e as fibroses que se formavam. Portanto, é fundamental termos fundamento científico. A minha experiência pessoal realmente é apenas um relato, ela não tem a menor validade. Mas para dizer que existem diferenças de financiamento, existem diferenças de estrutura, existem diferenças geográficas, existem diferenças, inclusive, de planejamento e de proposta. Se, admirados na experiência internacional, encerro a minha fala aqui, nós tivéssemos instituído uma política de prevenção e aborto permitido, legal, amplo, para cada feto potencialmente portador de uma deficiência qualquer, sem dúvida nenhuma, a nossa discussão estaria prejudicada. É um modelo existente. Será que nós queremos isso para a nossa sociedade? Será que é essa a nossa proposta? Consequentemente, encerro a minha fala dizendo que consideramos a presença de um profissional gabaritado e preparado, que atende uma especificidade do cidadão brasileiro, e que no caso chama-se pediatra neonatologista. Por quê? Porque o nosso desafio é, e como todo mundo sabe muito bem disso, serei redundante, o futuro. E o nosso futuro aponta para uma primípara, uma primigesta, ou seja, a primeira gravidez idosa, aponta para uma prevenção, um pré-natal cada vez mais elaborado. Conseguiremos, num certo momento, eu sou um eterno otimista, que tenhamos um financiamento adequado para a saúde pública desse país, que por sua vez vai permitir resolver os graves problemas de gestão. E entendo que num futuro próximo, cada brasileiro, cada brasileira e sobretudo cada brasileirinho vai ser recebido com segurança, num ambiente amigável, num ambiente estruturado, e que ali, ao invés de destruirmos literalmente 2 vidas, se perderem literalmente 2 vidas,
nós tenhamos mais um cidadão que possa compor conosco esse país brilhante, esse país grande, esse povo grande, que a nossa obrigação é transformá-lo num grande país e num grande povo. E nesse aspecto saúdo a Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte e o Conselho Municipal por se posicionar nessa importante questão. Me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lincoln. Se alguém do plenário quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, é só levantar a mão e dirigir aqui esse microfone. Enquanto alguém decide se vai querer falar, eu queria só comentar a portaria 371 de 2014, que foi colocada aqui por alguns. Aqui um resumo do que ela fala. O atendimento ao recém-nascido, no momento do nascimento, em estabelecimentos de saúde que realizam partos, consiste na assistência por profissional capacitado, médico, preferencialmente pediatra ou neonatologista, ou profissional de enfermagem, preferencialmente enfermeiro, obstetra ou neonatal. Primeiro artigo, parágrafo único. É capacitado em reanimação neonatal o médico ou profissional de enfermagem que tenha realizado treinamento teórico-prático conforme nota técnica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério, 16 de 2014, artigo 3º. Então, essa é a portaria vigente que, segundo a Sônia colocou, o próprio João tende a permanecer. Mas o que preocupa é exatamente isso, se a portaria que vai prevalecer, o porquê da consulta. Então, alguém quer mudar. Ninguém vai fazer uma consulta de alguma coisa se não tem uma intenção de fazer alguma alteração. Isso seria uma perda de tempo. E como foi colocado aqui a questão do SUS, eu acho que todos os nossos indicadores na saúde, eles vêm melhorando ao longo dos anos. O SUS foi um avanço gigantesco e nós fomos discutindo. Eu tenho uma vivência no SUS já desde a minha formação, desde que eu me formei, já há quase 20 anos de profissão, e sempre defendemos o SUS, e ele já nasce, como foi muito bem colocado, com a questão do financiamento. E temos o controle social. O SUS ele é oriundo desse controle da 8ª conferência. Nós estamos vivendo um momento de conferência de saúde em Belo Horizonte, e a origem do SUS foi da 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma conferência que se diferenciou das 7 anteriores pela participação da população. Então ela fez a grande diferença, e ela é a base do SUDES, que antecedeu o SUS, e depois na Constituição de 88, que foi criado o SUS. E depois disso vem se discutimos primeiro o acesso à inclusão, o que foi feito a nível de ministério, dos municípios, para que se incluísse cada vez mais as pessoas, 100% da população no SUS. Lógico que primeiro priorizando a questão, um dos princípios do SUS, que é a equidade, né, tratar diferentes os diferentes, então priorizando os mais necessitados. Depois foi discutido a qualificação desse acesso, e nesta conferência o tema é discutir uma saúde de qualidade. E aí a gente preocupa, quando nós estamos nesse momento, que já passamos pelo acesso, pela qualificação, agora nós estamos discutindo o tema da conferência. Já teve aqui em Belo Horizonte as distritais, terá a municipal, depois estadual e a nacional. A garantia desse direito à saúde, o direito à saúde mesmo, que está na Constituição como um direito do povo. Então essa garantia, reforçando o SUS e discutindo a qualidade. Então o que nos preocupa, o que preocupou essa casa, é exatamente isso. Nós estamos nesse momento de avançar, entendemos que todas essas melhorias, e Belo Horizonte é um exemplo. Belo Horizonte tem sido modelo do SUS para o país. Aqui a gente não consegue, Belo Horizonte não copia de ninguém, na verdade, outros municípios que copiam o que é feito no SUS Belo Horizonte. A área da neonatologia avançou muito aqui, a Sônia à frente da comissão perinatal já há muitos anos, fazendo esse trabalho, a consultora do Ministério. Então, o que a gente preocupa é exatamente isso. Que a gente não tenha regressão. E o Ministério às vezes erra, já teve algumas mudanças. Eu lembro, não sei em que ano, a mudança da BCG, um reforço com 10 anos, depois isso viu que não tinha necessidade, caiu. Então às vezes tem mudanças que são feitas que às vezes são desnecessárias, e o que a gente viu recentemente,
a política ela tem que estar embasada. Da mesma forma como a saúde pública, as questões em saúde, ela tem que ser baseada em experiência científica, em estudos randomizados, de significância estatística para ter valor. A política tem que ouvir os técnicos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E muitas vezes algumas medidas não são ouvidas, né? O exemplo que o PSE, Programa de Saúde da Família, foi implantado no Brasil com muito sucesso, e essa decisão do Ministério de trazer profissionais de Cuba, sem discutir tecnicamente a capacidade desses profissionais, a formação, a validação do diploma, isso nos preocupou e nós temos visto. Alguns profissionais são de muita qualidade, profissionais bem capacitados, e alguns outros levantam dúvidas até da própria formação, se realmente eles têm essa formação para o cargo que estão exigindo. Então, nesse ponto, foi uma decisão política, sem ouvir a parte técnica, sem discutir com as sociedades. E quando vem essa discussão do pediatra, ela vem num momento que o Brasil passa por uma crise desse profissional no mercado. Não só os hospitais públicos, os serviços públicos, como os serviços privados, hospitais particulares. As pessoas não estão, os médicos não estão querendo ter essa formação na área da pediatria, neonatologia. Então a gente fica preocupado, né? Talvez não desmerecendo os outros profissionais que têm a formação, a capacitação para estar fazendo essa assistência, mas porque essa discussão é exatamente nesse momento, dessa crise desse profissional. Então, a gente preocupa com isso, se a discussão que no final ela vira uma política de saúde, se ela é realmente a melhor política ou se é para resolver uma deficiência que o país vive naquele momento. Por isso, essa motivação, né, vereador Juliano, que a gente preocupa, porque aqui a Câmara ela não tem um poder para mudar algo que venha de Brasília, mas a gente começa movimentos aqui que a gente auxilia e tem os deputados, a gente se posiciona quanto a essa questão e o movimento ele nasce pequeno e ele vai crescendo até a gente chegar na discussão. E como eu gosto sempre de falar, ninguém mora no país ou no estado, as pessoas moram na cidade, é no município. Seja que a decisão seja federal, mas quem viverá as consequências de qualquer decisão, de qualquer mudança, é no município. E nós, vereadores, somos o ente político mais próximo da população. E como foi colocado aqui, muito bem pelo Dr. Cláudio, que a estatística, até 5% pode ter complicação. Eu li alguns números aqui que falam até em 2% precisa de uma ventilação. Mas para aquela família que vai ter uma criança com paralisia cerebral e tudo, aquilo foi 100%. Acho que algumas entidades, como Caminhos para Jesus, deveriam ser visitadas mais frequentemente, para as pessoas terem noção do que pode significar, às vezes, uma mudança numa assistência, uma equipe despreparada, um serviço que não teve a assistência adequada e a consequência que aquilo vai trazer para essa pessoa e para a família como um todo. Era um pouco do que eu estava querendo colocar. Ninguém deseja se manifestar? Aqui da mesa, mas alguém quer fazer algum comentário? Ok. Então vamos começar com o João Batista. Eu acho que a preocupação de todos aqui presentes é justamente com a saúde dos recém-nascidos. Eu não acredito que o Ministério da Saúde do Brasil não esteja preocupado com a saúde dos recém-nascidos do Brasil, não. Bem, eu não acredito nisso. Se tem alguém aqui que acredita, eu não sei. E essa portaria 371, ela não saiu da cabeça de um iluminado qualquer lá no Ministério da Saúde, não. Ela foi muito discutida com as entidades médicas, inclusive com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu estou achando estranha justamente essa posição agora. E o que o Nilton colocou em relação à portaria são duas coisas diferentes, gente. Uma é a portaria e outra é uma diretriz clínica de cuidados. Essa diretriz de cesariana não trata só de assistência ao recém-nascido na cesariana, né? Ela trata de indicação de cesariana, ela trata de uma série de questões relacionadas à cirurgia cesariana do ponto de vista técnico, do ponto de vista clínico. O que os profissionais que envolvidos na assistência à mulher nesse momento devem fazer com base nas melhores evidências científicas existentes no mundo.
Eu não posso achar agora que a evidência científica produzida na África, na China, ainda não serve para o Brasil, porque nós somos uma população diferente, senão nós teremos que abandonar a medicina brasileira, que é produzido muito pouco do ponto de vista científico. Isso nós devemos reconhecer. Aliás, a produção científica hoje no planeta, na área médica, na área de saúde, 80% ela é produzida em países desenvolvidos. Então, se a gente não ter essas evidências, pelo menos como base de referência, para definir diretrizes de cuidado, porque nós somos uma população diferente, vai ser difícil praticar a medicina no Brasil. Não vai ter referência de nada, quase nada. E em relação à questão do pediatra, é o seguinte, a portaria ela deixa bem claro, pelo menos é o que eu li lá, tem que ter em todos os estabelecimentos de saúde um médico pediatra com habilitação no curso de reanimação neonatal disponível durante as 24 horas do dia. Isso não quer dizer, de acordo com a portaria, que em todos os partos ele tem que estar dentro da sala. Uma organização, uma assistência de uma maternidade. Olha que eu sou diretor de uma maternidade, tem mais de 30 anos. Um trabalho em equipe bem feito, bem organizado, onde todos participam do mesmo treinamento, sejam enfermeiros ou médicos, e desenvolvem essas habilidades. Não é porque é uma enfermeira obstetra que ela não vai ter condição de aprender a fazer uma ventilação por máscara. Até o momento do pediatra chegar e assumir esse recém-nascido. Quando a gente fala, quando fica citando situações individuais, a gente tem que tomar muito cuidado. Bebê sequelado lá no caminho para Jesus, sinceramente, temos que saber daqueles que estão lá, quantos foram consequência de uma assistência mal feita em sala de parto. E por quem? Existem muitas causas de problemas cerebrais nas crianças, imensas, várias. Quantos são decorrentes de falta de pediatra na sala de parto? É isso que eu quero saber. Alguém tem esses dados para nos dar? Então nós precisamos dessas informações, inclusive para organizar os nossos serviços. E nós temos que nos basear no que é produzido fora do Brasil e no Brasil também. E não tem nenhum estudo bem feito, bem conduzido, mostrando que pediatra, em todos os partos, melhora os resultados perinatais. Eu não estou dizendo que não melhora. Eu estou dizendo que nós não temos evidências científicas que nos dê essa resposta. E nós temos que produzir. A gente não tem que partir do princípio que o pediatra é sempre seguro e qualquer outro profissional é inseguro. E as iatrogenias não contam? Quando coloca no balanço um procedimento, quando eu vou analisar o efeito de uma droga, eu tenho que comparar com um placebo, que a princípio não teria efeito terapêutico, para saber se essa droga é eficaz ou não. Hoje eu não estou chamando pediatra de droga, não tem nada a ver, viu? Eu estou falando o seguinte, que uma intervenção dessa, inédita no mundo, que é colocar pediatra em todos os partos, eu não estou dizendo que o Brasil não precisa de pediatra em todos os partos, mas nós teríamos que ter uma prova científica de que precisa. E nós não temos essa prova hoje. Nós podemos começar a produzir. As universidades, juntar, fazer estudos multiscênicos para definir claramente, para você poder organizar a assistência de forma mais racional. Mas se a gente tivesse pediatra sobrando para tudo quanto é lado, ninguém estaria discutindo isso aqui. E mesmo assim, eu tenho lá minhas preocupações também. Não tenho resposta nenhuma sobre isso, mas é uma dúvida. Até que ponto, para recém-nascidos absolutamente normais, no balanço, a presença de um profissional tão habilitado, tão altamente capacitado, que poderia estar atendendo recém-nascidos que realmente precisam, não pode ser prejudicial. É isso que a gente tem que discutir. Eu não estou dizendo que é prejudicial, não, mas a gente tem que ser corajoso para colocar essa questão. Não há exemplo no mundo, pelo menos que eu conheça, de todo parto ter pediatra. Tudo bem, são outros países, outra população, a nossa população é totalmente diferente. Eu não consigo entender quanta diferença para ser tão diferente assim. Que nenhum país do mundo existe essa norma, essa recomendação que em todos os partos tem que ter pediatra e no Brasil nós temos que ter. Então, a minha preocupação como técnico,
e como diretor de um serviço que eu preciso organizá-lo para dar a melhor assistência possível, em bases racionais, considerando os parcos recursos que nós temos, e nós temos que utilizá-los de forma responsável, você entendeu? E prestar a melhor assistência, eu questiono isso. Agora, se surgir a resposta, é fácil. Tudo bem, não. A evidência é clara. Pediatra em todos os partos, melhora os resultados. Tudo bem, se 1% vai precisar de pediatra para fazer assistência avançada, e os outros 99% que o pediatra está lá? Qual o risco, inclusive, da presença desse profissional lá? Nós somos médicos, todos os médicos sabem que nós cometemos iatrogenia, sim. Existe iatrogenia. Existem complicações derivadas da nossa própria assistência. E nós temos que reconhecer isso. E quanto mais nós lidamos com pacientes saudáveis, maior a chance da gente produzir iatrogenia. Nós somos médicos, o médico não pode negar que isso existe. Então, assim, eu não estou dizendo que existe ou não existe, eu estou falando que a gente precisava medir isso para poder ter uma base mais científica para poder fazer uma recomendação. O problema é que esse tipo de estudo não existe. Nós sabemos de tantos por cento que precisa disso, que precisa de ventilação, tudo bem. Vai precisar, vai ter um profissional capacitado que pode dar essa assistência inicial, até um outro mais capacitado assumir. Agora, qual o resultado disso em termos finais? Se isso vai ser pior ou melhor para os recém-nascidos brasileiros, nós não sabemos. Não adianta a gente dizer que tem sequelado não sei aonde, porque isso não é resposta. Nós temos que ter dados concretos. Ó, isso aqui foi consequência de falta de pediatra. Eu não estou falando de falta de assistência, não. Falta de pediatra. E quantas mortes poderiam ter sido evitadas, quantos bebês sequelados poderiam ter sido evitados com a presença de pediatra em todos os partos. Essa é a discussão que a gente tem que ter. A gente tem que ser racional. Podemos chegar a essa conclusão, sim. Podemos ser exemplo para o mundo. Olha, vocês estão errados. Vão ter que ter pediatra em todos os partos. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Holanda. Porque nós provamos que isso é muito bom para os bebês. E não é questão de economizar ou não economizar. Mesmo se tivesse pediatra para todo mundo, a gente teria que ser racional o suficiente para medir essa intervenção. E se ela é realmente benéfica para todos. E, pela informação que eu tenho até o dia de ontem, do ponto de vista científico, infelizmente nós não temos essa resposta. Obrigado, João. Wilton. Foi citada aqui a questão financeira, e essa é uma das maiores preocupações do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Como o vereador Nilton citou, as conferências distritais estão acontecendo, e está vindo forte aí uma proposta que o controle social exige uma resposta a respeito de 2.200.000 assinaturas que foi para Brasília reivindicando os 10% da União na saúde. Isso nós não vamos abrir mão de forma nenhuma. Eu acho que 2.200.000 assinaturas tem que se respeitar. E esse problema do financiamento é a espinha dorsal da saúde. Agora, com referência ao pediatra na sala de parto, eu digo aqui a posição do Conselho Municipal. Nós preferimos o pediatra na sala de parto que em serviço burocrático. Infelizmente, acontece muito isso. Obrigado. Obrigado, Wilton. Sônia Lansky. Bom, só para participar um pouco desse debate, acho que é importante, né, a gente, é um momento muito interessante do país, quando a gente traz essa discussão das diretrizes clínicas e recomendação para funcionamento dos serviços, e numa área, né, que, como eu falei, com muito pouca orientação. Então, acho que 3 aspectos que eu gostaria de colocar, que foram levantados aqui. Tratar das evidências, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão, não tem como preconizar isso ou aquilo sem a gente ter um respaldo científico, e isso é muito salutar para esse processo histórico civilizatório brasileiro, a gente lidar com as questões com base em fortes recomendações da produção do conhecimento. Não tem como a gente se furtar isso.
né? Então, acho que é interesse de todos aqui, como foi colocado, inclusive do Ministério da Saúde, que o cidadão tenha acesso à melhor atenção em saúde possível. Nós estamos lidando aqui com um neném, um recém-nascido, e eu acho que o objetivo de todos nós, em todos os níveis, município, Estado, União, profissionais, entidades, controle social, é que essa criança tenha acesso à melhor assistência possível. E a melhor assistência possível, como trata a diretriz, é aquela recomendação que fala que precisa ter um profissional habilitado e, por outro lado, traz a portaria 371 como uma construção, e aí é que eu falei do consenso, Cláudio, que foi uma construção consensuada, né, com as entidades e Ministério da Saúde, que foi um avanço incrível para o país, né? Você dizer, esse bebê precisa de assistência qualificada, preferencialmente um médico pediatra, a seguir um médico treinado ou enfermeiro, obstetra ou neonatal treinado. Nós não podemos abrir mão de que esse bebê tenha acesso a um profissional com capacidade, com habilitação, atualizado. Não adianta, vou falar de novo, não adianta ter um pediatra que não esteja atualizado, um médico que não esteja atualizado, nem um enfermeiro que não esteja atualizado. Então, nós não abrimos mão disso. Isso do Oiapoque ao Chuí, onde quer que seja, né, com as realidades diferenciadas brasileiras, nós vamos sempre lutar para que essa criança tenha melhor atendimento possível, se ele requer. Então, nós estamos falando de 1% dos bebês, né, 10% vão precisar de alguma abordagem, 1% vão precisar de uma abordagem mais especializada e que ele tenha. Eu acho que nós temos um consenso, sim, brasileiro. Nós queremos isso para todas as crianças brasileiras. Então, é sobre isso que eu queria dizer, que as evidências, elas pontuam processos dos movimentos sociais, dos movimentos de categorias, mas a gente não pode abrir mão das evidências científicas e todo cidadão, é direito de cidadania, tem que ter acesso a essa qualidade de atenção. Então, acho que esse é um processo de discussão, de maturação, civilizatório mesmo, né? Tratar das questões como elas, né, com um respaldo baseado com um subsídio da ciência baseada, da medicina baseada em evidência. A gente também não pode abrir mão disso. E aí vem a 371, que eu acho que é tranquila, né, que ela está em construção. Então, acho que o que houve, Newton, na construção foi a recomendação. O texto inicial, que ninguém leu o restante, falava só do que está na diretriz do NICE, que é uma adaptação brasileira, e no texto completo vem a portaria 371. Então, isso que tem que ser... a consulta pública é importante para isso, porque ela ela possibilita a participação de todo mundo nesse refinamento, nessa qualificação do texto. Então, isso é muito positivo, também não vejo muitas questões. Eu acho que o mais interessante é toda a população brasileira estar atenta de que toda criança, né, nesse país tem que ter acesso a um profissional qualificado na sua assistência. E aí, a última questão, que eu acho que é muito interessante a gente estar discutindo também, porque trouxe todo o debate desse estudo feito com 6.000 crianças no Brasil, lá da Unifesp, e é muito interessante porque 5% das crianças, numa cirurgia eletiva, né, cesariana eletiva, precisaram desse atendimento. Então, acho que contribuiu muito para a gente reconhecer ainda mais o quanto uma cesariana sem indicação coloca riscos para as crianças. E eu acho bom que a Sociedade Brasileira de Pediatria tenha se envolvido, tenha se colocado, até em nome da defesa da criança, de que uma cirurgia sem indicação não deve ser realizada, porque ela impõe maiores riscos para essa criança. Eu espero que esse debate ajude também no envolvimento e na contribuição dessa parcela importante que é a Sociedade de Pediatria Brasileira, eu sou pediatra, né, também, se coloque mais ativamente na proteção da criança diante de uma cirurgia desnecessária que impõe riscos não só para a mulher, mas para a criança, inclusive com a questão da reanimação. Gostei muito desse debate possibilitar dar visibilidade a esse problema, porque, né, parece que a sociedade está muito adormecida com relação à cesariana desnecessária, como se ela não colocasse risco nenhum. E a gente está colocando riscos adicionais a cada cirurgia sem indicação que
que é feita em alguns estabelecimentos com 90% fazendo cesariana. Então, essa defesa da sociedade de pediatras em nome das crianças contra a cesariana desnecessária, eu acho que era uma boa oportunidade a gente fortalecer esse processo aí em defesa da criança. E aí, do outro lado, a má assistência no trabalho de parto. Se a gente está falando de prevenção, de asfixia, de complicações durante o trabalho de parto, que podem advir de intervenções desnecessárias, é uma boa oportunidade também. E aí a gente vai ver um pouco na próxima diretriz, que é da atenção ao parto. A gente tem a impressão que a gente salva vidas dos nossos pediatras, estamos salvando vidas, ou qualquer um que aborde um bebê asfixiado com uma asfixia intraparto, fazendo a reanimação neonatal. Mas a gente tem que ver também, e com certeza contribuímos, mas nós temos que ver também todo o processo da assistência a essa mulher em trabalho de parto, que pode ter interferido, causando uma asfixia, ou contribuindo para uma asfixia durante o trabalho de parto. Uma mulher sem acompanhante, uma mulher em jejum, uma mulher estressada, uma mulher sem privacidade, uma mulher que toda hora é tocada, que fica deitada com as pernas para cima numa posição antifisiológica para o nascimento do seu bebê, uma mulher com ocitocina, que acelera o trabalho de parto, colocada abusivamente no nosso país, sem fazer um monitoramento adequado com o partograma, que mais? Sem abordagem adequada da dor. Essa mulher, essa situação, ela predispõe à hipóxia fetal. Tá? Isso é pouco trabalhado, pouco discutido, pouco visível, e nós, pediatras, podemos contribuir na implementação das práticas baseadas em evidências no trabalho de parto para prevenir a asfixia intraparto. Temos que lutar pela reanimação neonatal adequada, mas também podemos contribuir pela prevenção, que infelizmente a gente vê muito pouco. Eu gosto sempre de falar disso, eu acho que é nosso papel. Nós temos realmente uma história muito importante em Belo Horizonte. Nós reduzimos o maior declínio da mortalidade infantil, que foi colocado aqui pelo Lincoln e pelo Cláudio também, e por todos aqui da mesa, foi quando nós fechamos quase 9 maternidades nessa cidade. Entre 2000 e 2002, o fechamento de maternidade de baixa qualidade, sem profissionais capacitados, etc., com práticas abusivas no trabalho de parto, reduziu 30% em 2 anos a mortalidade infantil. Então, a iatrogenia existe sim, nós temos que reavaliar nossas práticas, até em termos da pediatria, de novo, aí aproveitando meus colegas aqui, os estudos, tem uma publicação da Pesquisa Nacional, Pesquisa Nascendo Brasil, que é um inquérito nacional sobre parto e nascimento, realizado em 2012 e 2013 no Brasil, a publicação de 2014, um fascículo inteiro. Eu faço parte desse artigo, a Elizabeth Moreira, que é da SBP, é a primeira autora, e ali a gente está mostrando quantos bebês sofrem intervenções desnecessárias quando são bebês saudáveis. Desde a separação da sua mãe, que vou dizer uma palavra forte aqui, mas é criminoso, você separar um bebê saudável de uma mãe saudável para fazer procedimentos desnecessários, aspiração de vias aéreas, aspiração gástrica, sonda anal, secagem, banho, aqueles procedimentos todos que a gente faz, e ainda se vê muito no Brasil, a gente intervindo demais num bebê saudável e prejudicando a primeira hora de ouro. Existe também a primeira hora de ouro, que é a primeira hora de vinculação, a hora sensível, mãe e bebê juntos para estabelecer vínculo, apego, aconchego, amor, que é o que a gente propõe como abordagem no nascimento saudável para gerar pessoas mais afetuosas, sensíveis, numa sociedade mais afetuosa e sensível também uns com os outros. Então, nós temos que reavaliar nossas práticas intervencionistas, abusivas e iatrogênicas, como o João colocou, que não estão baseadas em evidências científicas, e eu acho que, assim, aproveitar das evidências científicas para formar um conjunto, um coletivo de multiprofissional para a abordagem mais adequada possível. Cada profissional pode contribuir. Onde não tem um pediatra, o que eu faço com um bebê que precisa de uma reanimação, onde não tem um pediatra? Aqui na região metropolitana mesmo. Quem vai atender esse bebê? Alguém tem que atender esse bebê. Tem que ter um médico ali treinado, ou um enfermeiro treinado. Alguém vai ter que
estar qualificado para atender esse bebê. E, de preferência, abordagem adequada, prevenindo efeitos deletérios do abuso das intervenções desnecessárias, sem comprovação científica no trabalho de parto. Não é o trabalho de parto que causa o problema, mas muitas vezes a assistência inadequada que nós fazemos para uma mulher durante o trabalho de parto. Então, fazer essa prevenção, promover o nascimento saudável. E aí eu acho que esse 5% da cesariana eletiva a gente pode reduzir muito. Eu acho que uma parcela da mortalidade infantil que a gente não reduziu ainda nesse país, e em Belo Horizonte, advém desses efeitos negativos, das intervenções desnecessárias no parto normal e na cesariana, praticadas de forma abusiva, sem indicação. Então, eu queria contribuir um pouquinho com esses elementos, que eu acho que é uma visão mais abrangente dos desafios que a gente tem na assistência ao recém-nascido. Mas, voltando à questão do pediatra, sim, como está na 371, preferencialmente o pediatra, o acesso ao pediatra sempre que necessário, mas nós temos que ter um profissional garantido, um profissional com habilidade para atender o bebê quando ele precisa. Obrigado, Sônia. Passo a palavra para o Dr. Cláudio Drummond. Vamos colocar as coisas bem práticas. Quando fala que precisa de um pediatra para dar assistência a todo recém-nascido que esteja disponível, e quando eu falo pela prática que a gente tem segundos para isso, isso significa que esse pediatra está dentro da sala de parto. Na prática, esse pediatra, ele está atendendo lá no pronto atendimento. E aí, doutor, deu problema, corre aqui. Não, estou acabando de atender. Não, doutor, deu problema, corre aqui. Não, mas eu estou atendendo aqui também uma urgência. E esse pediatra não consegue chegar em tempo hábil para ajudar esse menino. Isso é um fato. Outro fato também é que está deturpando as coisas. Na lei atual, desde abril de 93, o Ministério da Saúde fala que tem a presença do pediatra em sala de parto. Agora, com essa portaria, é que está falando isso. E quando se tira o pediatra da sala de parto, como está falando a portaria, em todo parto, né? Isso está sendo muito conivente para quem é o responsável para manter um pediatra na sala de parto. Seja ele um agente de saúde, um diretor de hospital, fica muito conivente para ele. Ou seja, eu estou fazendo o que o Ministério Público, o Ministério da Saúde está recomendando. Eu tenho alguém aqui para iniciar o atendimento inicial ao recém-nascido. Mas está tirando a responsabilidade. Porque se a responsabilidade é que tenha um pediatra em sala de parto, e realmente hoje, na atualidade, nós não temos pediatras disponíveis para todas as instituições, tem que acontecer alguma coisa. Ou esse movimento nesse hospital vai diminuir, para que se adeque, todo parto tenha um pediatra, ou tem que colocar mais pediatra para conseguir dar assistência da maneira adequada, que é o que está na atualidade, desde abril de 93. E mais uma coisa que eu queria falar é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela promove 2 cursos de reanimação. Um é para pediatra, e outro é para não pediatras, que no caso inclui a enfermagem. E esse curso chama auxiliares, é para auxiliar o pediatra, não é para atender sozinho, não. Obrigado. Para suas considerações, vereador Juliano Lopes. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui. Como leigo do assunto, saio daqui com a minha posição definida, depois de ouvir quem realmente é do assunto, quem realmente é da área. Já tenho a minha posição. Mas, mais uma vez, parabenizar também o doutor Nilton, agradecer a presença de todos vocês aqui nessa audiência pública, da imprensa que nos assistiu e da TV Câmara. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no plenário. Um agradecimento especial aos nossos componentes da mesa, o Dr. João Batista Lima, diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, que há vários anos lá junto com o Dr. Ivo, leva um abraço aqui da Câmara para o Dr. Ivo. Todos os vereadores aqui o conhecem, tem um carinho muito grande com a equipe do Sofia.
Então, parabéns lá pelo trabalho, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui participando conosco. Agradecer ao Wilton Rodrigues, presidente do Conselho Municipal, tem participado ativamente das discussões e agora nós estamos no momento de conferência, elaborem boas propostas para enviar para estadual e para nacional. Temos que lutar pelo financiamento. Na questão do Saúde Mais 10, essa casa contribuiu muito. Eu tomei frente aqui da coleta de assinaturas e conseguimos coletar em um espaço em torno de 30 dias, que era o tempo quando eu assumi o cargo de vereador, que a gente tinha para incorporar junto à Assembleia Legislativa. Coletamos 45 mil assinaturas aqui num trabalho, né, junto, parceria com, na época, o secretário de Saúde, Marcelo Gouveia Teixeira. Fizemos um trabalho junto com todos os centros de saúde, com os hospitais parceiros, as entidades. Tivemos esse resultado e queremos os 10%, que eu acho que ajuda muito. Não será a solução de tudo, mas com certeza irá nos ajudar para que os repasses fiquem em dia e as coisas caminhem melhores. Agradecer a doutora Sônia Lans, que já tive a oportunidade de trabalhar com ela na secretaria. A gente é uma estudiosa mesmo, uma guerreira nesse tema mesmo da assistência. E então, obrigado pela presença, contribuiu muito aqui para a discussão, para a formação da nossa opinião. Tá? Parabéns pelo trabalho. Agradecer a doutora Regina Fátima Barbosa Eto, conselheiro pediatra do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Obrigado por ter aceito o convite e também contribuiu muito com esse debate. Agradecer ao Dr. Cláudio Drummond Pacheco, pediatra, diretor de defesa profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Trouxe aqui o posicionamento, deixou claro também o que pensa, que a sociedade, ele não fala somente por ele representa uma categoria de profissionais e todos imbuídos no sentido de cada vez ter uma assistência melhor à nossa população. Dr. Lincoln Lopes Ferreira, o presidente da nossa entidade, da qual eu faço parte, também vem fazendo um trabalho muito bom à frente da nossa associação, com vários projetos, para fortalecer a entidade médica aqui em Minas Gerais e também, não só Minas, ele viaja muito o país todo, levando o conhecimento, a experiência acumulada e participa de vários fóruns no país todo. E com certeza as pessoas que nos assistiram também no canal 61.4 e no site aqui da Câmara, pôde ter uma opinião formada. É uma pena que a consulta não está mais vigente. Como eu falei no início, os trâmites nossos para uma audiência pública, ela exige um tempo mais prolongado para que do dia que toma-se a decisão de fazer uma audiência e aprova na comissão, até que ela seja realizada, exige um prazo grande para dar tempo de enviar convites e organizar todo o movimento. E a nossa audiência acabou ocorrendo depois que o Ministério fechou a consulta. Mas o tema não está resolvido. Nós colocamos aqui, já existe uma portaria vigente e essa consulta vem discutir essa portaria que já existe. Então, que fiquemos todos atentos do que vai sair agora das análises das contribuições, mas as sociedades enviaram as contribuições e nós estaremos aqui atentos nessa casa daquilo que pudermos contribuir. Com certeza nós vamos enviar um documento aqui da casa, nós precisamos primeiro propor o plenário para que seja aprovado aqui na casa, para depois poder ser enviado ao Ministério da Saúde. Então, obrigado a todos. E às 11h38, nada mais havendo de ser tratado, declaro encerrada essa reunião.